Louvado seja Deus. Boa noite. Boa noite a você que eu não cumprimentei. Boa noite a todos. Você que nos assiste em casa também. Todo mundo bem, apesar do frio? A gente bermuda aí. É isso aí, deve ser gaúcho. É bom o frio, eu gosto. Gente, hoje, pela graça de Deus, então, nós vamos concluir o capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 12. Marcos 12, verso 35. Você que encontrou, por favor, se coloque de pé. Vamos ler em reverência a palavra de Deus. Depois dessa bela oração, nós vamos fazer uma oração breve, eu prometo. Então, Marcos 12, só o comecinho do verso 35. Todo mundo achou? Mateus, depois Marcos. Marcos 12, 35. Só essa parte que diz: enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou. Feche seus olhos, por favor, vamos orar. Bendito Deus e Pai, como já foi orado, a Ti toda a glória, todo louvor. Seja o Senhor glorificado por meio da exposição da Tua palavra, por meio do Espírito Santo que se move em nosso meio. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos, nosso entendimento, para que a bendita palavra de Deus venha encontrar espaço em nossos corações, para frutificar frutos para louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Pai, a compreender o que o Senhor tem para tratar com cada um de nós aqui, por meio da Tua palavra, para que nós sejamos fortalecidos, confrontados e edificados, em nome de Jesus. Muito obrigado, você pode se assentar. Então, uma rápida explicação para você que está chegando agora. Nesse contexto aqui que nós vamos ler, ainda é a terça-feira da semana da paixão de Cristo. Jesus está em Jerusalém, ensinando seus discípulos no templo. Jesus está ensinando, como você acabou de ler comigo, enquanto ensinava onde? No templo. Sabemos aonde eles estão e o que Jesus estava fazendo. Eu tenho para mim, irmãos, que existem certas coisas que a gente só vai aprender à medida que o tempo vai passando. Você sabe que esses caras, esses discípulos já estão caminhando com Cristo, com o Senhor, já há algum tempo, muito tempo. E até aqui, no texto bíblico do relato de Marcos, os discípulos, eles estão vendo o filme do Evangelho, ou o desenrolar da história da redenção. Eles estão vendo essas coisas. Mas ainda com um certo ruído, uma imagem meio distorcida, meio ruim, eles estão vendo esse filme que é muito bom, mas como se fosse um filme numa TV de tubo, que está passando numa fita VHS de videocassete. Acabei de entregar minha idade aqui. Eles estão vendo o filme, mas ainda não com tantos detalhes. Eles não conseguem enxergar os detalhes. Eles estão vendo, de fato, Cristo em ação, mas eles não compreendem ainda a totalidade da obra de Jesus, nem a amplitude do reino de Deus. Por quê? Porque esses detalhes, com nitidez, com clareza, essas coisas, eles só vão ver e compreender depois da ressurreição, depois do Pentecostes, depois somente quando eles, esses discípulos, forem revestidos do Espírito Santo. Eles vão conseguir ver o mesmo filme do Evangelho de Cristo numa tela de LED Ultra HD 8K. Porque tem coisas que eu e você só aprendemos à medida que o tempo vai passando. Eu me recordo, na minha adolescência, uma vez que meu pai, ele falava isso várias vezes, ele dizia: aprende comigo enquanto eu estou vivo. E certa vez, ele, ao falar isso, estava me ensinando a trocar a resistência de um chuveiro, né? E eu confesso para vocês que lá naquela época eu tinha muitas coisas importantes de adolescente para fazer e não dei ouvidos. Não dei muita atenção. E até hoje, se eu precisar trocar um chuveiro, eu me bato, como diz o gaúcho. É difícil. Ainda bem que lá em casa o chuveiro é a gás, irmãos. Então, eu não dei ouvidos porque meu pai tinha para me ensinar naquela época. Acontece que às vezes nos falta inteligência, justamente
por preguiça de aprender algo. E falando de inteligência, uma definição clássica da inteligência: a inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender e de aprender. A psicologia trata a inteligência como a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência, adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Talvez alguém aqui já saiba, quem gosta de fuçar nas notícias da internet, que, segundo o Instituto Nacional de Saúde da França, numa pesquisa bem recente, descobriu-se que pela primeira vez na história da humanidade, de toda a história da humanidade, o QI dos filhos é menor que o QI de seus pais. Essa pesquisa traz uns dados concretos de como os dispositivos digitais, eletrônicos, estão afetando seriamente e para o mal o desenvolvimento neural de crianças e de jovens. Já há algum tempo, esses testes apontam que o QI das novas gerações é menor, eles são menos inteligentes do que as gerações de antes. Essa turma, eles são os nativos digitais. Eu e você vemos isso todo santo dia. Crianças que estão com o celular na mão antes da alfabetização. Um alerta para os pais: isso é nocivo, perigoso, e você está criando uma criança alienada. Então, por isso hoje, por causa desse evento aqui, nós vemos muitos jovens que não gostam muito de pensar, porque eles recebem todo tipo de informação diluída, mastigada, processada. São pessoas que têm preguiça de aprender e ainda assim têm orgulho porque acham que sabem muita coisa. É uma turma que tem acesso a toda a informação que esse mundo pode oferecer, mas eles têm pouca inteligência. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos uma geração que está desaprendendo a aprender. Livro? O que é isso? Sabe, cara, hoje tem... tudo bem que a piazada não sabe que é uma fita cassete, não tem problema nenhum com isso. O Spotify é uma beleza. Mas não ler um livro é preocupante. Muito preocupante. Acontece que eu já fui assim. Naquela época em que eu não dava muita importância para os ensinamentos do meu pai. A questão é que muitos cristãos, infelizmente, são assim também. Nós precisamos, urgente, cuidar com os nossos olhos desatentos e os nossos corações distraídos. Nós precisamos, urgente, dar ouvidos para o Evangelho, que é a instrução de Deus para os seus filhos. E é exatamente isso que está acontecendo no texto que nós vamos ler. Jesus está exatamente fazendo isso no final do capítulo 12 de Marcos. Ele está ensinando os seus discípulos. Como você leu comigo, enquanto ensinava no templo, verso 35. Dá uma olhada lá no 38, que nós vamos ler depois. E Jesus continuava a ensinar, dizendo, olha o verso 43 lá embaixo. Chamando ele, os discípulos, disse-lhes, Jesus está ensinando. Nós vamos ver no decorrer aqui do texto, a gente vai ler até o final do capítulo 12, vamos concluir, como eu falei, que Jesus está ensinando esses discípulos aqui com uma pergunta, uma advertência e uma observação. Vamos ler então de novo, 35 até o 37 agora, por favor, leia, me acompanhe na sua Bíblia. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou, como os escribas podem dizer que o Cristo é o filho de Davi? E o próprio Davi falou pelo Espírito. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser o seu filho? E a grande multidão ouvia Jesus, com prazer. Então, nós temos Jesus aqui, nessa cena, no templo, não mais no pátio do templo, ele está dentro, na parte interna do templo, diante dos fariseus, dos saduceus e dos escribas, que eram os mestres da lei. E esse dia, essa terça de Jesus foi muito intensa. Você que tem nos acompanhado, você que já leu os capítulos anteriores do Evangelho, vê que esses caras, esses mestres da lei, têm
questionado demais Jesus. Foi um dia muito intenso e tenso, vamos dizer assim. Jesus está ali, tipo, como num vestibular de teologia. Ele foi praticamente interrogado o tempo todo. Eles iam lançando perguntas capciosas, tentando pegar ele em alguma falha, como eu tenho exposto aqui, Leandro, Daniel também tem falado disso. Jesus, então essa terça-feira dele foi muito intensa. Mas ele se sai tão bem desses questionamentos, que esses caras, os líderes religiosos, não tinham mais o que perguntar. Como diz o verso 34, olha lá o finalzinho do 34, quando diz, e ninguém mais ousava interrogá-lo. Então veja que depois de um dia de questionamentos, Jesus vem com a questão do dia. Quando ele pergunta, como os escribas podem dizer que o Cristo é o filho de Davi? Aí tem um mistério, irmão. Jesus nos ensina com uma pergunta. Basicamente, o que ele está perguntando para esses homens é, quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E a resposta, que como Davi, nós só podemos acertar a resposta dessa pergunta quando somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus, antes de responder, ele dá um prefácio da resposta ali, no 36, quando ele fala, o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. E ele cita, então, responde citando as Escrituras. Ele está citando aqui, para quem não sabe, o Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor. Para quem não sabe, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento, sua língua original é o grego. Então lá no hebraico, o que está escrito, aqui para a gente lê, beleza. O Senhor disse ao meu Senhor, 2 vezes a palavra Senhor, idênticas na língua portuguesa, nas línguas ocidentais, mas no original não é o que está escrito. Ele está escrito lá, Yahvé disse a Adonai, que significa o Senhor, Deus Criador, disse para o Senhor. Yahvé é o nome impronunciável do Deus Criador de todas as coisas. Adonai era uma expressão que eles só se referiam aos senhores, reis, sacerdotes, senhores de escravos, o resgatador de escravos. Yahvé disse a Adonai. Basicamente, trazendo para a nossa realidade, ele está falando, Deus falou para o Messias. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que é óbvio que o Messias é superior a Davi. E não apenas um descendente da linhagem, da família, do trono de Davi, conforme os judeus acreditavam naquela época. E de fato, você que já leu a genealogia de Jesus, a gente fala dessas coisas na época do Natal, né? Jesus, Cristo, ele veio da família de Davi. Está tudo certo, está tudo ok. Mas não é só disso que ele está falando. Nós vemos Davi, então, com uma consciência de Deus Pai e Deus Filho, do Deus Criador e o reinado eterno do seu Filho. E essa consciência, Davi, lá no Antigo Testamento, lá na antiga Israel, essa consciência ele só poderia ter, e é exclusiva também hoje, daqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então Jesus usa dessa pergunta para nos ensinar, para ensinar aos seus ouvintes. E Marcos, ele registra a pergunta para ensinar os seus leitores. Essa questão, irmãos, foi tão importante que ela foi adotada do Messias, desde a igreja primitiva, para ensinar que o Messias não é apenas o filho de Davi, da linhagem de Davi, do trono de Davi. O Messias é o Filho de Deus. Então, Cristo é antes e depois de Davi. Olha que louco, Davi tinha consciência disso. Que o Messias, que Jesus é antes de Davi e depois de Davi. Ele é o Senhor e Rei que governa todas as coisas com poder e glória sem igual. E o seu reinado é eterno. É isso que Davi está falando e é isso que Jesus está ensinando. Então esse Salmo 110 é o salmo que a gente chama, um dos salmos messiânicos, que tratam do Messias. Ele também mostra, com essa resposta de Jesus, ele está mostrando que o tanto que foi ensinado a respeito de Jesus no Antigo Testamento, acerca do Cristo. É importante. Então, ao citar o Salmo, Jesus está expondo a ignorância desses judeus que se dizem os mestres da lei.
Ele está revelando a verdadeira identidade do Messias, que é ele mesmo. E com isso nós aprendemos, então, com esse ensinamento de Jesus, essa primeira pergunta que ele responde, a importância de nós estudarmos, de nós lermos o Antigo Testamento. E principalmente os Salmos, especialmente os Salmos, são maravilhosos. Então nós devemos buscar, irmãos, nos textos antigos, o Cristo revelado na glória do Deus de Israel. Eu já falei, eu tenho incentivado isso. Procure Cristo no Antigo Testamento, você vai encontrá-lo. Então nós não devemos de forma alguma desprezar a importância de ler os livros do Antigo Testamento, porque o apóstolo Paulo, sabendo disso, escreve a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, quando ele falou: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura fala de uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então essa pergunta é crucial, ela é muito importante que eu e você, que nós façamos para nós mesmos. Pergunte para você. Pergunte para si mesmo, quem é o Cristo? Quem é o Cristo? Essa pergunta é a mais importante de todas que pode existir. Pois se nós estivermos errados sobre Jesus, nós vamos estar errados sobre a salvação, perdendo assim a nossa própria alma. Então, portanto, como Davi, é importante nós lembrarmos os nossos corações de quem é o Filho de Deus, quem é o Senhor. E dessa forma, aprendendo, nós vamos conhecer a Deus e nos aprofundar no conhecimento de Deus. Isso é fundamental para nós termos a nossa convicção de fé. Um Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Cristo Jesus, o Messias. Então, Jesus está ensinando por meio dessa pergunta, e ele segue o texto, continua nos ensinando agora com uma advertência. Veja o verso 38, lê comigo, 38 até o 40. E Jesus continuava a ensinar, dizendo: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Vou tomar uma água aqui. Então agora Jesus ensina por meio de uma advertência. Basicamente, ele está dizendo: cuidado com os escribas. Jesus, ele nos ensina com isso, chamando a atenção para o pecado da hipocrisia dos escribas. Jesus aponta neles, que você acabou de ler comigo, a ostentação no seu jeito de vestir, o amor deles pela honra e louvor de homens, mais do que o louvor e honra a Deus, o amor deles pelo dinheiro, pelo pila, disfarçado em preocupação com as viúvas. Sabe, olha que perigoso, importante, quando ele diz no 40, eles devoravam as casas das viúvas. Deixa eu te explicar. Naquela época, quando uma mulher judia ficava viúva e ela não tinha filhos, esses mestres da lei, os escribas, se tornavam os administradores dos seus recursos, das suas posses, dos seus bens, e eles se aproveitavam delas. É isso que eles estavam falando. E é bem provável que por isso eles sejam ricos. Hipócritas, ladrões, maus administradores. Jesus aponta para eles nas suas longas devoções públicas para parecerem santos e piedosos diante dos homens. Nós aprendemos com essa advertência: cuidado com os escribas. Sabe que de todos os pecados nos quais os homens podem cair, nenhum deles é tão excessivamente pecaminoso quanto a hipocrisia da falsa religião. Tá certo?
Já é ruim demais quando alguém segue a vida caindo, tropeçando, cativo pelo pecado, servindo a cobiça e a lascívia dessa vida. É ruim demais, mas é muitíssimo pior quando alguém finge santidade e que quando na verdade ele está servindo ao mundo e ao diabo. Esse alerta, irmãos, serve de aviso para nós termos o cuidado de não cair nesse pecado tão abominável para Deus, o pecado da hipocrisia. Senhor, tem misericórdia, que nós sejamos honestos, reais e sinceros em nosso cristianismo. Podia usar o exemplo de Davi de novo, que ele foi todo errado, adulterou, fez um monte de burrada, mas ele era um homem rápido em se arrepender, rápido em perdoar. Que nós sejamos assim. Afinal de contas, eu e você, e ninguém pode enganar o Deus que tudo vê, nem esconder nada do Deus que conhece cada milímetro do nosso ser. Não podemos. Não esqueça que os olhos de Deus esquadrinham todas as coisas. Os olhos de Deus penetram a tinta, o verniz, o falso brilho de corações que estão podres. Esses escribas eram muito hipócritas. Mas será que hoje, na igreja do Senhor, existe hipocrisia? Infelizmente, sim. Não há nada de novo debaixo do sol. Hoje, nós vemos alguns exemplos de hipocrisia. Por exemplo, abrir a Bíblia no domingo e nunca mais, em nenhum outro dia da semana, hipocrisia. Outra, dobrar os joelhos com a família na igreja e nunca se reunir com a família durante a semana para orar. Ouvir a santa palavra de Deus todo domingo e nunca falar do evangelho para ninguém. Hipocrisia. Ofertar na casa de Deus, emitir meia nota, sonegar imposto e coisas do tipo. Hipocrisia. Dizer que crê na verdade, mas vive mentindo nas conversas, na rede social, na declaração de imposto de renda. Hipocrisia. Cantar louvores na igreja e passar a semana tretando com a mulher ou com o marido. Hipocrisia. Desejar a paz do Senhor para o irmão e falar mal dele pelas costas. Hipocrisia. Pedir oração, para finalizar a lista, eu podia ir longe, né? Falando de nós mesmos. Pedir oração no grupo de WhatsApp e nunca aparecer na reunião de oração da igreja. Hipocrisia. Mas qual é o destino dos hipócritas? O texto fala no verso 40. Diz no final do verso 40, eles receberão a condenação muito maior. É Jesus que está falando que o dia do julgamento logo vai chegar. E qual é o destino dos hipócritas? Jesus deixa claro, eles vão receber uma condenação muito maior. Tipo inferno plus, super quente. Jó já sabia disso, porque lá no livro de Jó, capítulo 20, verso 5, ele diz: o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea. O fim dos hipócritas vai ser a vergonha e o desprezo eternos. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que na cesta dos ovos, nem todos os ovos estão podres. Graças a Deus, graças a Deus. Alguém pode perguntar, mas nós temos bodes na igreja hoje? Sim, temos. Tem um irmão que vive falando, cuidado com os bodes. Temos bodes nas igrejas? Sim. Mas temos muitas ovelhas de Jesus também. Louvado seja Deus por isso. Então, diante desse ensinamento de Jesus, dessa advertência, é nossa responsabilidade testemunhar do Senhor de uma forma humilde e modesta, mas firme e decidida, mostrando ao mundo que apesar de alguns hipócritas, existem aqueles que são honestos e verdadeiros na fé. Verdadeiros na fé. Então Marcos, aqui o evangelista, ele nos mostra que Jesus está ensinando o tempo todo os seus discípulos, e cada um de nós, com a sua palavra. Ele está ensinando os discípulos com uma pergunta, com uma advertência, e agora, na sequência do texto, com uma observação. Leia comigo, por favor, do 41 até o 44.
Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre. Porque todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. É a mesma situação ainda. Eles estão no mesmo lugar. Jesus agora ensina através de uma observação. Ele nos ensina observando essa viúva pobre. Nós podíamos usar esse texto e falar simplesmente de dízimos e ofertas. Mas esse texto, basicamente, essa passagem nos ensina o quão é agradável para Jesus as nossas abnegadas e generosas doações. O texto fala de ofertar? Sim, ele fala de ofertar, mas não como uma obrigação, como compromisso de participar da obra de Deus de forma generosa. E o Nando, na semana passada, já deu um spoiler desse texto, falou com muita propriedade, expôs rapidamente no momento da oferta. E o Luiz hoje também já tratou desse assunto. Só que nós temos algumas coisas para falar, irmãos. Uma observação. Porque eu penso comigo que quem se diz cristão e não reconhece a importância do dízimo ou da oferta na casa de Deus, tem alguma dificuldade em entender o evangelho. Tem uma turma que fala, mas o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Você pode chamar de dízimo, oferta ou contribuição espontânea, como quiser. Quando a Bíblia fala de dar dinheiro na igreja, ela está falando de ofertar com gratidão, com compromisso e com generosidade. E ao fazermos isso, nós estamos falando, eu sou participante dessa obra. Básico, simples assim. E quem ainda não concorda com isso, é porque não entendeu o que é o serviço cristão, adoração e compromisso com o reino de Deus. Acha que a igreja e os ministros vivem de vento ou da luz do sol. Saiba que Jesus continua vendo exatamente o que cada um de nós dá e sabe o quanto é retido. Só que muito além da importância da doação, no texto, Jesus chama a nossa atenção para o coração dessa viúva. Nós temos aqui vários contrastes. Nós vemos o contraste da pretensão religiosa dos escribas, de um lado, e a humildade da viúva pobre. Nós vemos de um lado os ricos, eminentes, e a humilde viúva pobre do outro lado. Sabe que esses mestres da lei eram os estudiosos, eles eram os ricos, a elite de Israel, eles eram pomposos, eles andavam com as melhores roupas, terno, Armani, Gucci, por aí vai. E por outro lado nós vemos a viúva pobrezinha, humilde. Quando o mestre da lei passava na rua ou no mercado de Israel, todas as pessoas, com exceção dos trabalhadores, os vendedores, tinham que olhar para eles, se levantavam e reverenciavam. Eles gostavam disso. Eles gostavam de receber as honrarias, como o texto fala, de assentar nos melhores lugares de evidência, nos banquetes e nas sinagogas. Eles eram a turma do luxo, poder e glória. Esses eram os mestres da lei. Eles eram os ricos, que o texto fala aqui, agora Jesus falando, os ricos que depositavam muito dinheiro, no verso 41. Na minha versão fala no cofre, outras versões vão falar no gasofilácio, arca do tesouro, caixa de ofertas, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Por que eles eram ricos? Já falamos ali no texto de antes, porque eles devoravam as casas das viúvas. Eles exploravam essas pobres viúvas. A gente não sabe se essa viúva era pobre por causa disso, mas é bem provável que sim. Então esses ricos, eles davam o que sobrava, o que Jesus está mostrando. Eles davam o excedente, mas a viúva pobre estava dando o excelente. Então, de novo, nós temos um contraste. Quando Jesus fala, eles davam ali muito dinheiro, e no final do 44, a viúva deu tudo. 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 Então, muito deles se torna menos
e o tudo da viúva é muito mais. Os contrastes são bem interessantes. Os ricos davam o que sobrava e ela deu tudo o que possuía. No verso 42, fala que ela depositou 2 moedinhas, 2 moedas de cobre, de pouquíssimo valor. Era a menor moeda de circulação. Quando fala que valia um quadrante, era uma moeda romana. Né? Deixando os valores de lado, tentando a gente imaginar aqui, é como se fosse hoje 2 moedinhas de 5 centavos. Né? Acho que é a menor que tem. A de 1 não tem mais. Né? 5 centavos, nem sei se tem ainda circulando. 5 centavos, né? Mas valia um quadrante. Ela deu tudo o que tinha, desconsiderando o valor. Só a insignificância. Mas em termos financeiros, o valor da oferta da viúva é, sim, desprezível, comparado com as grandes quantias depositadas ali pelos ricos. Mas a matemática de Deus não importa. Não importa a quantidade, e sim a qualidade do que entregamos. Os ricos davam o que sobrava. A viúva deu tudo o que possuía para o seu sustento. Por que ela fez isso? Talvez você esteja se perguntando. Está fazendo uma barganha com Deus, eu te dou aqui tal, me dá 2x, né? Porção recalcada. Não, ela não está barganhando, negociando com Deus. Ela simplesmente, a viúva está fazendo isso porque para um judeu era praticamente impossível participar da adoração pública no templo sem ofertar. Pois ofertar é um ato de adoração. A viúva deu tudo o que possuía, pois a sua confiança e alegria não estavam nessa vida, nem nas coisas que essa vida pode dar. Ela esperava na provisão do seu Salvador. Então, para Jesus, o valor da doação não é a quantia doada, mas o custo dessa oferta ao doador. Esse mesmo princípio que Marcos nos traz, a gente vai ver depois lá na frente em Marcos 14, do 3 ao 9, quando o texto vai tratar da história, talvez alguém lembre, daquela mulher que quebrou o vaso de alabastro sobre Jesus, o vaso de perfume caríssimo, preciosíssimo, e ungiu ele antes da sua morte e sepultamento. Mas isso a gente vê para frente. Até aqui, então, um resumo, nós aprendemos com o texto, aprendemos com alguns personagens, Davi, os escribas e a viúva, aprendemos com Davi a fé e fidelidade, confiança na palavra e na soberania de Deus. Aprendemos com os escribas o mau exemplo da hipocrisia, da falsidade religiosa. Aprendemos com a viúva o bom exemplo de entregar e depender totalmente da misericórdia e da provisão de Deus. Mas Cristo é mais importante que todos. É Cristo Jesus quem nos ensina todas as coisas. Jesus é o mestre detentor de todo o conhecimento. Ele é o Criador que fez todas as coisas com sabedoria e sustenta tudo o que foi criado. Jesus é um mestre que está disposto a ensinar todo aquele que dá ouvidos à sua voz. Jesus é aquele que questiona, adverte os eleitos de Deus. Adverte e observa. Jesus é aquele que questiona, adverte e observa os eleitos de Deus. Jesus, gente, ele pode nos questionar a fé. Pode. Jesus pode nos advertir e corrigir. Sim, porque ele nos conhece na intimidade. Só ele, Jesus, vê os nossos corações. Mas veja comigo no verso 43, a maravilhosa graça de Deus, quando o texto diz uma ação de Jesus. Chamando ele os discípulos, disse. Uma multidão seguia Jesus, junto com os discípulos. De novo os contrastes. E agora ele chama os discípulos. Ele chama os discípulos para perto. Ou seja, aqueles que estão dispostos a aprender. Jesus chama para perto os seus discípulos. E o Evangelho nos chama para perto de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. A gente vai ver isso no Apocalipse, né? Mas o que Jesus, alguém pode estar se perguntando, o que Jesus está ensinando de uma forma resumida nesse texto? Ele está ensinando o Evangelho.
O Evangelho que é o poder de Deus para nos salvar. O poder que transforma nossa mente e coração. O Evangelho nos faz questionamentos. O Evangelho nos confronta e adverte os corações. O Evangelho nos chama para olharmos para dentro de nós. O Evangelho nos chama para observar o mundo com os olhos da graça e da verdade. Para enxergarmos em tudo redenção. O Evangelho nos chama. O Evangelho nos ensina. O Evangelho que ensina é o Evangelho que confronta a nossa natureza, que põe luz em nossos pecados. O Evangelho que denuncia a incapacidade humana, que expõe a condição miserável de todos os homens. Mas também é o Evangelho que revela a graça e a misericórdia. O Evangelho que nos concede perdão dos pecados na pessoa de Cristo Jesus. O Redentor perfeito dos homens imperfeitos. Esse é o Evangelho. Esse texto que você leu comigo nos pergunta hoje, quem é o Senhor das nossas vidas? Ou qual é o fundamento da nossa fé? Nossas boas intenções religiosas? Nossa aparência de santinhos, piedosos? Talvez aquilo que a gente faz, as obras das nossas mãos, é o fundamento? Ou a fé no Filho de Deus e no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário? De fato, o exemplo da fidelidade, do temor de Davi é muito bom e proveitoso para nos ensinar. Apontar os pecados dos escribas é muito eficiente como advertência para nós, mas é na atitude da viúva que nós temos o exemplo excelente para o viver cristão. O exemplo do sacrifício, porque a viúva deu tudo o que tinha, tudo que possuía, todo o seu sustento. E quando a Bíblia traz essa expressão no grego, né? Tudo que possuía, gente, irmãos, é a pedra angular ou pilar de sustentação do arco, o arco da fé que Marcos está construindo. Porque, lembra, o chamado inicial de Jesus para aqueles pescadores lá no capítulo 1 de Marcos 1,17 foi: deixem tudo para me seguir. Lá começou o chamado, e esse chamado se cumpre aqui nesse texto, nessa situação, perfeitamente se cumpre na doação dessas duas pequeninas moedas que simbolizam um coração que não está dividido. Com essa atitude, a viúva está dizendo: tudo que eu tenho é teu, Senhor. É isso que ela está falando. Mas saiba que para nós, esse texto, essa tradução, essa versão, de forma alguma, foi tão impactante como foi para os leitores de Marcos na língua original. Quando Jesus está falando, ela deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. No original, o que Jesus está falando é o seguinte: ela entregou a sua própria vida. Portanto, então, na atitude da viúva, nós vemos o genuíno princípio do discipulado para seguir Jesus. Ou seja, simplesmente, o discípulo de Cristo deve se despojar da sua vida. Deve abrir mão da própria vida. Pois é exatamente isso que Jesus vai fazer na sequência aqui, no Gólgota, quando ele vai entregar a sua vida por nós, pelos pecadores. Os que seguem Jesus devem abrir mão das suas vidas. Concluindo então, se eu e você ainda não aprendemos, já é tempo de aprendermos essa lição, é tempo de pormos em prática o que Jesus nos ensina, pois certamente Jesus, de fato, ele nos ensina com as suas palavras registradas no Evangelho, mas também e principalmente ele nos ensina em seus passos, avançando na direção da cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Por isso, irmãos, nós precisamos de uma vez por todas entregar
totalmente as nossas vidas. Ou seja, tudo que somos, tudo que temos, tudo que desejamos, precisamos entregar nas mãos daquele que entregou por nós tudo o que possuía. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude. Peço que você se coloque de pé, por favor, no seu lugar. Eu quero dar 1 minuto para você, aqui, nesse momento, reflita no que você ouviu, no que nós ouvimos aqui hoje. Fica à vontade, você pode fechar os seus olhos. Coloque a sua vida na balança. Lembre-se que não é pelos nossos méritos que a nossa, entre aspas, santidade é medida, mas é pela alegria, pelo gozo, pelo prazer que nós temos no mérito da obra de Cristo Jesus. 1 minuto, ore ao Senhor. Louvado seja Deus. Pai Santo e amado, nós podíamos ser como Davi, te pedirmos, cria em mim, ó Pai, um espírito reto, mãos limpas. Nós podíamos te pedir, Senhor, livra-nos de sermos como esses mestres da lei hipócritas, Pai, nos perdoa da nossa falsidade religiosa. Podemos pedir isso. Nós podíamos pedir, Senhor, faz de nós como essa viúva que entregou tudo que tinha. E é um pedido nobre de fato. Senhor, mas que os nossos corações, nos nossos corações, venha a arder a expectativa de sermos como Tu és. Ajuda-nos, Senhor. Primeiro, a permanecermos firmes no caminho qual o Senhor nos colocou. Encontra nos nossos corações, Pai, gratidão, contentamento, alegria de verdade, naquelas coisas, Pai, como diz o apóstolo Paulo, Pai, nas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiram ao nosso entendimento, mas são as coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que Te amam, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a enxergarmos a história da redenção, não só com que os nossos olhos naturais enxergam, mas com os olhos da fé, daqui para a eternidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.